Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje, vamos explorar a Parashá Bo, a terceira porção de Êxodo, que marca o clímax da libertação de Israel do Egito. Vamos tecer essa história com leituras de Jeremias, da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o Salmo 77, revelando o profundo significado da redenção que ecoa até nossos dias. Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like, e vamos começar esta jornada inspiradora. A Parashá Bo, que significa literalmente vai, marca um momento decisivo na história do povo de Israel. Esta porção das Escrituras não apenas narra os eventos finais do êxodo do Egito, mas estabelece fundamentos espirituais que ecoam através de toda a narrativa bíblica, chegando até os dias atuais. O nome da Parashá vem das primeiras palavras que o Senhor disse a Moisés: vai ao faraó. Esta ordem divina não era apenas uma simples instrução de movimento, mas um chamado à confrontação final com as forças que mantinham o povo de Deus em escravidão. Nesta poderosa porção da Torá, testemunhamos as últimas 3 pragas sobre o Egito: gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Cada uma destas manifestações do poder divino serve não apenas como demonstração da supremacia do Deus de Israel, mas também como prefiguração de verdades espirituais que encontrariam sua plena expressão nas palavras dos profetas e, posteriormente, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Na seção central do Êxodo, capítulos 10 a 13, testemunhamos a culminação do confronto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Esta narrativa não apenas registra eventos históricos fundamentais, mas estabelece padrões espirituais que ecoariam através de toda a história da redenção. A praga dos gafanhotos veio como uma devastação sem precedentes. O texto nos diz que cobriram a face de toda a terra, até que a terra ficou escurecida. Esta não era apenas uma catástrofe agrícola, era uma demonstração direta contra Osíris, a divindade egípcia da colheita. Os gafanhotos devoraram cada vestígio de vegetação que havia sobrevivido à praga da saraiva, deixando o Egito despojado de sua abundância material. A mensagem era clara: o Deus de Israel tem poder absoluto sobre toda a criação. As trevas que se seguiram não eram uma simples ausência de luz, eram trevas que se podiam apalpar. Por 3 dias, a escuridão era tão densa que os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem se levantar de seus lugares. Este era um golpe direto contra Ra, o Deus Sol do Egito, demonstrando que o Senhor não apenas controla a luz, mas pode usar a escuridão como instrumento de seu julgamento. Contudo, nas habitações dos filhos de Israel havia luz, um poderoso símbolo da distinção que Deus faz entre seu povo e aqueles que se opõem a seus propósitos. Foi neste contexto de demonstração do poder divino que o Senhor instituiu a Páscoa. Cada elemento deste memorial carrega profundo significado. O cordeiro deveria ser escolhido no 10º dia do mês e guardado até o 14º dia, um período de exame que prefigurava o momento em que Jesus entraria em Jerusalém, sendo examinado pelos líderes religiosos antes de sua crucificação. O sangue nas ombreiras e na verga das portas formava o sinal da cruz, séculos antes que este se tornasse o símbolo universal da redenção através do sacrifício de Jesus. As ervas amargas representavam a amargura da escravidão. O pão sem fermento simbolizava a urgência da partida e a necessidade de separação do mal que o fermento tipifica nas Escrituras. A ordem para comer a refeição à pressa, com os lombos cingidos, as sandálias nos pés e o cajado na mão nos ensina sobre a prontidão espiritual. O povo de Deus deveria estar preparado para partir ao primeiro sinal, deixando para trás a antiga vida de escravidão. Esta postura de prontidão continua relevante para os crentes hoje, que devem estar sempre preparados para responder ao chamado divino. A última e mais terrível praga, a morte dos primogênitos, revelou tanto a justiça quanto a misericórdia do Senhor. O julgamento era universal, mas a provisão de escape através do sangue do cordeiro estava disponível para todos que crescem e obedecessem. Até mesmo egípcios que temeram a palavra do Senhor puderam encontrar proteção sob o sangue, prefigurando como a salvação através de Jesus estaria disponível para todas as nações. O impacto destas pragas finais foi tão profundo que, após séculos de resistência, o faraó não apenas permitiu que o povo partisse, mas os urgiu a sair. Os egípcios deram aos israelitas objetos de prata, ouro e vestimentas, um cumprimento literal da promessa que Deus fizera a Abraão de que seu povo sairia da terra de sua servidão com grandes riquezas. Esta narrativa de libertação estabeleceu o padrão para toda a obra redentora futura de Deus. Aqui vemos um importante paralelo profético. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal marcou o início da jornada de Israel para a Terra Prometida, o sangue de Jesus, nosso Cordeiro Pascal, marca o início de nossa jornada de fé. Em ambos os casos, a redenção não é um fim em si mesma, mas o começo de uma nova vida dedicada ao serviço do Senhor.
A passagem de Jeremias 46 nos transporta para um momento crucial na história de Israel, cerca de 8 séculos após os eventos do Êxodo. O profeta recebe uma palavra do Senhor concernente a um novo confronto com o Egito. Desta vez, não seria o Egito opressor, mas sim a nação que cairia diante da Babilônia. Esta profecia estabelece um paralelo notável com os eventos do Êxodo. Assim como o faraó dos dias de Moisés foi humilhado diante do poder do Deus de Israel, agora o Egito enfrentaria nova humilhação. O texto declara: porque foi derrubado o teu valente, não se pode manter em pé, porque o Senhor o abateu. Esta é uma lembrança poderosa de que o Todo-Poderoso continua sendo o Senhor da história, derrubando os poderosos e exaltando os humildes. A descrição profética do exército babilônico avançando como gafanhotos evoca memórias da 8ª praga sobre o Egito. O mesmo Deus que usou gafanhotos para humilhar o faraó agora usaria os soldados da Babilônia, tão numerosos quanto aqueles insetos, para executar seu julgamento. A linguagem não é coincidência, é um lembrete deliberado dos eventos do Êxodo, mostrando como o Eterno frequentemente usa padrões similares em suas obras através da história. No meio desta profecia de julgamento, encontramos uma pérola de esperança direcionada ao povo de Deus. Não temas, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel. Esta palavra de consolo ressoa com particular doçura quando consideramos seu contexto. Mesmo quando nações poderosas estão caindo, o Senhor mantém seus olhos sobre seu povo. A promessa continua: eis que te salvarei das terras longínquas, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Esta garantia divina ecoa a promessa feita a Abraão séculos antes, quando o Senhor predisse tanto cativeiro no Egito quanto a libertação que se seguiria. Agora, através de Jeremias, Deus reafirma seu compromisso com a preservação e restauração de Israel. É um lembrete poderoso de que, embora as circunstâncias mudem, a fidelidade do Senhor permanece constante. A profecia também traz uma dimensão de justiça divina que transcende o tempo. O Egito, que uma vez escravizou Israel, agora experimentaria seu próprio cativeiro, não por vingança, mas como demonstração do princípio eterno de que o Senhor julga as nações conforme suas obras. Contudo, mesmo neste julgamento, há misericórdia. A palavra profética indica que o Egito não seria completamente destruído. Para o povo do Senhor, a mensagem é clara e reconfortante: Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Esta promessa encontra seu primeiro cumprimento no retorno do exílio babilônico, mas aponta para uma realidade maior: a paz definitiva que viria através do Messias, Jesus Cristo. O texto conclui com uma afirmação poderosa do cuidado particular de Deus com seu povo: não te consumirei totalmente, mas te castigarei com justiça. Esta é uma revelação profunda do coração do Pai Celestial. Mesmo quando a disciplina é necessária, ela é sempre administrada com propósito restaurador, nunca destrutivo. Esta passagem de Jeremias nos ensina que os padrões da obra redentora de Deus continuam se manifestando através da história. Assim como ele libertou Israel do Egito, continua libertando seu povo de toda forma de opressão. A palavra profética nos assegura que, mesmo em tempos de juízo sobre as nações, o Senhor preserva um remanescente fiel, cumprindo suas promessas eternas. A passagem de 1 Coríntios estabelece uma ponte profunda e significativa entre os eventos do Êxodo e a nova aliança em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, revela como a celebração da ceia do Senhor está intrinsecamente conectada à Páscoa, cumprindo e transcendendo seu significado original. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele o fez durante uma refeição pascal. Não foi uma coincidência, mas um ato deliberado que conectava o antigo memorial da libertação do Egito com um novo memorial de uma libertação ainda maior. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal marcou o início da liberdade física de Israel, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, marca o início de nossa liberdade espiritual. Paulo enfatiza a seriedade deste memorial ao advertir contra sua banalização. Em Corinto, alguns haviam transformado a ceia do Senhor em uma ocasião de divisão e desigualdade. Alguns ficavam famintos enquanto outros se embriagavam. Esta distorção do sacramento era particularmente grave porque ignorava seu significado fundamental como memorial da morte sacrificial de Jesus e da unidade do corpo de Cristo. O apóstolo recorda as palavras de Jesus: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Este comando ecoa o mandamento da Páscoa de celebrar um memorial perpétuo. Assim como as famílias judaicas revivem a história do Êxodo em cada seder pascal, os seguidores de Jesus são chamados a rememorar seu sacrifício cada vez que participam da ceia. O pão sem fermento da Páscoa encontra seu significado pleno no corpo partido de Cristo.
Assim como o pão ázimo representava a pressa da partida do Egito e a separação do fermento do pecado, o pão da ceia representa o corpo de Jesus, oferecido em sacrifício para nossa purificação do pecado. A ausência de fermento simboliza a pureza do sacrifício de Cristo e o chamado à santidade daqueles que participam da mesa do Senhor. O cálice da nova aliança em seu sangue estabelece um paralelo com o sangue do Cordeiro Pascal que protegia as casas dos israelitas. Paulo enfatiza que participar do cálice é participar da nova aliança, um pacto superior, selado não com sangue de animais, mas com o precioso sangue de Cristo. Esta participação traz consigo tanto privilégios quanto responsabilidades. Por isso, Paulo insiste no autoexame antes da participação. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este exame não é uma busca por perfeição pessoal, mas um reconhecimento honesto de nossa necessidade contínua da graça redentora de Cristo. Assim como os israelitas precisavam preparar suas casas para a Páscoa, removendo todo o fermento, somos chamados a preparar nossos corações para a ceia do Senhor. A advertência sobre comer e beber indignamente não deve nos paralisar com medo, mas nos despertar para a santidade do momento. O julgamento mencionado por Paulo não é condenação eterna, mas disciplina paternal que visa nossa correção e crescimento espiritual. Assim como a Páscoa era uma ocasião para renovar o compromisso de Israel com sua identidade como povo remido, a ceia do Senhor é um momento para renovarmos nossa consciência de quem somos em Cristo. Paulo conclui enfatizando a dimensão comunitária da ceia. Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esta instrução ressalta que a mesa do Senhor não é apenas um ato individual de devoção, mas uma expressão da unidade do corpo de Cristo. Assim como a Páscoa unia as famílias e toda a nação de Israel em uma celebração comum, a ceia do Senhor deve unir a família da fé em uma expressão tangível de amor e comunhão. O Salmo 77 nos apresenta uma jornada espiritual profunda, onde o salmista Asaf move-se da angústia à confiança através da lembrança das obras poderosas do Senhor. Este salmo ressoa de maneira especial com a narrativa do Êxodo, demonstrando como a memória da libertação divina serve como âncora para a fé em tempos de tribulação. O salmo começa com um clamor de profunda angústia: levanto a Deus a minha voz e clamo, levanto a Deus a minha voz, para que ele me ouça. Esta abertura nos lembra dos clamores dos israelitas no Egito, quando seu sofrimento subiu até o Senhor. O salmista, como o povo escravizado, encontra-se em um momento de extrema necessidade, buscando a intervenção divina. Em sua aflição, Asaf confessa: no dia da minha angústia busco ao Senhor. De noite estendo as mãos sem descanso, a minha alma recusa ser consolada. Este estado de inquietação espiritual ecoa a noite da primeira Páscoa, quando Israel permaneceu em vigília, aguardando a libertação prometida. Assim como aquela foi uma noite de expectativa e temor, o salmista experimenta sua própria noite escura da alma. A pergunta angustiante: rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável. Reflete os momentos de dúvida que todo o povo de Deus ocasionalmente enfrenta. Mesmo os israelitas, após verem as pragas sobre o Egito, experimentaram momentos de questionamento sobre o cuidado divino. Esta honestidade emocional do salmista nos dá permissão para expressarmos nossas próprias lutas com a fé. Porém, o ponto de virada do salmo ocorre quando Asaf decide: recordarei as obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Esta decisão consciente de relembrar as obras redentoras de Deus marca o início de sua restauração espiritual. Da mesma forma, a celebração anual da Páscoa foi estabelecida como um memorial perpétuo para fortalecer a fé das gerações futuras. O salmista então medita especificamente sobre o Êxodo: pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas. Esta referência à travessia do Mar Vermelho não é apenas uma recordação histórica, mas uma afirmação da contínua capacidade de Deus de abrir caminhos onde não parecem existir. As grandes águas frequentemente simbolizam caos e perigo nas Escrituras, mas o Senhor demonstra seu domínio sobre elas. A descrição poética continua: guiaste o teu povo como rebanho pela mão de Moisés e Arão. Esta imagem do Deus pastor, conduzindo seu povo através de líderes escolhidos, nos lembra que a libertação do Egito não foi apenas um evento de resgate, mas o início de um relacionamento contínuo de cuidado e direção divina. O Salmo nos ensina que a memória das obras redentoras de Deus não é mero exercício de nostalgia, mas uma disciplina espiritual vital. Assim como Israel foi instruído a contar a história da Páscoa para gerações seguintes, somos chamados a manter viva a memória das intervenções divinas em nossa própria jornada de fé. A progressão do Salmo, da angústia à adoração, da dúvida à confiança, oferece um modelo para nossa própria vida espiritual. Nos momentos de escuridão, quando Deus parece distante,
A lembrança de suas obras passadas serve como farol de esperança. A libertação do Egito permanece como testemunho eterno de que o Senhor ouve o clamor de seu povo e age com poder para salvá-lo. Este salmo também nos ensina sobre a importância da comunidade de fé na preservação da memória das obras de Deus. Assim como o salmista compartilha sua jornada espiritual através deste texto inspirado, somos chamados a compartilhar nossos testemunhos de libertação uns com os outros, fortalecendo a fé coletiva do povo de Deus. Ao contemplarmos as 4 leituras desta semana, Êxodo, Jeremias, Primeira Carta aos Coríntios e o Salmo 77, vemos emergir uma tapeçaria magnífica da obra redentora de Deus através da história. Cada texto contribui com cores e padrões únicos que, juntos, revelam um quadro mais amplo do plano divino de salvação. A narrativa do Êxodo estabelece o padrão fundamental: a libertação vem através do sangue do Cordeiro. Este princípio não era apenas um detalhe cerimonial, mas uma prefiguração profética. O cordeiro deveria ser sem defeito, seu sangue aplicado nas portas, e sua carne comida em uma refeição comunitária. Cada elemento carregava um significado que encontraria sua expressão plena em Jesus Cristo. O pão sem fermento da Páscoa estabeleceu outro padrão crucial: a libertação exige separação. Os israelitas não podiam levar consigo o fermento do Egito, símbolo de corrupção e influência mundana. Esta purificação ritual apontava para uma verdade espiritual mais profunda. A redenção não é apenas libertação do pecado, mas para uma vida de santidade. A palavra profética em Jeremias expande este tema, mostrando como Deus continua operando através da história segundo os mesmos padrões. O julgamento sobre o Egito nos dias de Jeremias ecoa as pragas do Êxodo, lembrando-nos que o Senhor permanece soberano sobre as nações. A promessa "não temas, servo meu Jacó" ressoa através dos séculos, assegurando o povo de Deus em cada geração de seu cuidado constante. Paulo, em sua instrução sobre a ceia do Senhor, revela como Jesus cumpre e transcende o simbolismo pascal. O Cordeiro Pascal encontra seu cumprimento definitivo no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão sem fermento torna-se símbolo do corpo de Cristo, oferecido em sacrifício perfeito. O cálice da nova aliança estabelece um pacto superior, selado não com sangue de animais, mas com o próprio sangue do Filho de Deus. O Salmo 77 nos ensina como aplicar estas verdades em nossa jornada espiritual. Quando Asaf enfrenta sua noite escura da alma, ele encontra esperança relembrando as obras redentoras do Senhor. Sua meditação sobre a travessia do Mar Vermelho não era mero exercício de memória histórica, mas uma âncora para sua fé presente. Este padrão de recordar as obras de Deus para fortalecer nossa fé continua vital para o povo de Deus hoje. O ensino moral que emerge desta tapeçaria de textos é profundo e prático. Assim como Israel precisou exercer fé ativa ao aplicar o sangue nas portas e partir do Egito, somos chamados a uma fé que se manifesta em ações concretas. A proteção do sangue do Cordeiro estava disponível para todos, mas precisava ser apropriada através de atos específicos de obediência. Da mesma forma, a libertação que temos em Cristo exige nossa participação ativa. O chamado à santidade, simbolizado pelo pão sem fermento, requer decisões diárias de separação do pecado. A ceia do Senhor não é um ritual passivo, mas um memorial que demanda autoexame e compromisso renovado. A promessa de proteção divina em Jeremias nos lembra que nossa libertação não é um evento único, mas um processo contínuo. Assim como Deus prometeu preservar Israel através de todas as tribulações do exílio, Ele permanece fiel em preservar seu povo hoje. Esta certeza, no entanto, não nos exime da responsabilidade de permanecer vigilantes e fiéis. O exemplo do salmista nos ensina a importância vital da memória espiritual. Em tempos de dúvida ou tribulação, somos chamados a recordar não apenas as obras históricas de Deus, mas também suas intervenções em nossa própria jornada de fé. Esta prática de recordação torna-se uma fonte de força e esperança para enfrentarmos nossos desafios presentes. Vamos orar juntos. Pai Celestial, contemplamos maravilhados tua obra de redenção através da história. Assim como libertaste Israel do Egito com mão poderosa e braço estendido, continuas hoje libertando teu povo de toda forma de escravidão. Agradecemos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que nos trouxe libertação definitiva. Ajuda-nos a manter viva a memória de tuas obras poderosas, encontrando nelas força para enfrentar nossos desafios presentes. Que possamos, como Israel, ter coragem para deixar nossos Egitos pessoais, confiando em tuas promessas. Permite que a mesa do Senhor seja sempre para nós um memorial vivo de tua graça redentora. Fortalece-nos para caminhar em santidade, separados do fermento do mal,
rumo à plenitude de tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem central que emerge destas leituras é simultaneamente profunda e prática. A redenção divina não é apenas um evento histórico, mas uma realidade viva que continua operando em nossas vidas hoje. Da mesma forma que a libertação do Egito não foi o fim da jornada de Israel, mas seu início, nossa salvação em Cristo marca o começo de uma nova vida de crescimento e transformação contínua. Quando contemplamos a narrativa do Êxodo, vemos que a libertação exigiu uma resposta ativa do povo. Não bastava que o cordeiro fosse sacrificado, seu sangue precisava ser aplicado nas portas. Não era suficiente ter o pão sem fermento, o velho fermento precisava ser removido das casas. De maneira similar, nossa libertação em Cristo requer nossa participação ativa. A graça é gratuita, mas não é barata. Ela nos chama a uma vida de obediência amorosa. A profecia de Jeremias nos ensina que o Senhor permanece fiel mesmo quando seu povo enfrenta consequências por suas escolhas. A promessa "não temas, servo meu Jacó" ecoa através dos séculos como um lembrete do cuidado constante de Deus. Em nossos próprios momentos de exílio espiritual ou tribulação, podemos nos apoiar na certeza de que o Deus que libertou Israel continua sendo nosso libertador hoje. A instrução de Paulo sobre a ceia do Senhor nos mostra a importância de mantermos viva a memória da obra redentora de Deus. Assim como a Páscoa era um memorial perpétuo para Israel, a mesa do Senhor nos chama a um momento regular de reflexão e renovação de nosso compromisso com Cristo. Este não é um ritual vazio, mas uma experiência viva de comunhão com Deus e seu povo. O Salmo 77 nos oferece um modelo prático para lidar com momentos de dúvida e desânimo. Quando o salmista se encontrava em angústia, ele escolheu deliberadamente recordar as obras poderosas do Senhor. Esta disciplina da memória espiritual continua sendo uma ferramenta vital para nossa própria jornada de fé. Esta mensagem se traduz em 5 princípios práticos para nossa vida diária. Primeiro, devemos manter viva a memória das obras redentoras de Deus, tanto na história bíblica quanto em nossa própria experiência. Esta prática nos âncora nos momentos de tempestade. Segundo, somos chamados a uma vida de santidade prática, representada pelo pão sem fermento. Isto significa fazer escolhas conscientes de separação do pecado e dedicação a Deus. Terceiro, precisamos exercer fé ativa, tomando decisões concretas de obediência, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Quarto, devemos tratar os momentos de comunhão com Deus e seu povo, especialmente a ceia do Senhor, com reverência e expectativa de encontro real com o Senhor. Quinto, podemos confiar que o Deus que libertou Israel e nos libertou em Cristo continua sendo nosso libertador hoje, em cada circunstância que enfrentamos. A Parashá Bo nos lembra que somos parte de uma história maior, a história contínua da redenção divina. Assim como Israel saiu do Egito para servir ao Senhor, nossa libertação tem um propósito: uma vida de serviço alegre ao reino de Deus. E assim como Israel caminhava em direção à terra prometida, nós também caminhamos em direção à plenitude das promessas de Deus, sustentados por sua graça e guiados por sua palavra. O que você achou da Parashá de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no nosso estudo de hoje. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like, e lembre-se também de compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.